Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Trocando Ideia, amém? Estamos aí, ó. Hoje foi o segundo jogo do Brasil, amém? Como o nosso programa é gravado, eu não sei se ele ganhou ou se ele perdeu. O que eu espero é que o Brasil traga a taça, né? Para nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja, eu até apelei para Jesus Cristo. Jesus não ouve essa oração minha, não. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do nosso Senhor. E hoje nós estamos aqui no nosso Trocando Ideia e nós estamos com um time de peso, né? Só demos um pouco na mudança da escalação, mas com certeza nós vamos bater um bolão aqui, porque nós estamos aqui para debate bola. Amém? Amém? Estamos aqui começando com o continuando o nosso goleiro Vanderlei Sembico. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui no mais um Trocando Ideia. Vanderlei Canela Seca, não, como que é o nome? Canela de Ouro. Canela de Ouro. O time de futebol que eu jogava bola, que eu era goleiro, era Canela de Ouro. Canela Seca. Canela Seca é boa. Você mudou o nome do time. Também, né? Também. Dá um bom nome também, Canela Seca. Canela de Ouro. Vai ter outro Canela Seca, outra coisa. Mas glória a Deus que você possa mandar aí seus recados, seus comentários, que a gente irá responder com a sabedoria do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Canela Seca foi boa, né? Canela de Ouro. Os caras, é o nome dos times dos caras. Amém, irmãos. Do meu lado aqui, né, fazendo a zaga, né? Nós temos ela que, tipo assim, né, fã do Backstreet Boys. Quer casar com Paulo Ricardo. É Paulo Ricardo, eu tô de olho em você, hein, maluco. Você não fica dando em cima da minha mulher, não. Amém? Tatiele Canela Seca de Freitas. E se você foi um canela seca, se você foi um canela de ouro e conhece esse time aí da imprensa, deixe seus comentários aí. Eu fui. Tipo assim, deixa assim. Eu não fui, né? Lógico que não. Você torceu pelo Canela de Ouro? Eu torci pelo Canela de Ouro. Eu torci, meu amigo dele. Tá certo. Sejam bem-vindos novamente no Trocando Ideia. Fique com a gente aqui, né? Deixe uma pergunta também no comentário, tá acabando nossas perguntas. Então é importante, se você tá enjoado do que a gente tá falando, deixa uma pergunta nova, né? Não é não? É isso aí. É isso aí. E agora na ponta ali nós temos celebridades, né? Ele esses últimos dias está ocupado, está divulgando o filme dele do Wakanda Forever, né? Tá também com uma nova turnê do Revival do Doce Magia. Está sendo sondado para estar no próximo Big Brother. Amém? A vida dele tá uma loucura, né? Ele acabou de negar de ir para a Fazenda, então agora o Big Brother é uma próxima opção, né? Ele, Jorge Alexandre. Pai, senhor, irmãos, em ritmo de Copa, anota aí, ó, França campeã, tá? Anota o que eu vou falar. Mas vai ser da hora isso aqui, a mesa tá bacana. Tem aí o Canela Seca, eu acho que hoje eu sou um Canela Seca, né? E, aliás, eu já tive o prazer de jogar bola com o apóstolo Vanderlei no gol, né? Cedi algumas camisetas de goleiro para ele, o qual eu apelidei de mão de alface. Tenta fazer um alface e pegar uma bola, entendeu? É esse o delay no gol. Que as perguntas venham ser da hora e que possamos responder com sabedoria acerca das opiniões da palavra de Deus e que vocês não nos cancelem, até porque o cancelado da mesa tá na mesa hoje, do lado de lá. Hoje a gente tá sem o nosso diretor aqui. Cadê? Então, hoje a gente tá sem o nosso diretor. Hoje a gente tá sem um professor aqui, então a gente pode falar o que for, porque a gente fala aqui... A gente pode falar tudo errado. A gente fala problema, crasse, prano, a gente pode falar o que a gente quiser, tá ligado? Porque o professor tá aqui, não tá aqui na nossa mesa, hoje ele tá lá na direção. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a primeira pergunta, né? E a pergunta aqui da nossa caixa, que está acabando. Vem as perguntas. Olha o Delejo matando um dos filhos dele, o Modibzinho. Matou o filho, né? Pega aí, Jorge, é com você. Qualquer pergunta aí, que Deus não tem misericórdia. Dá uma misturada aqui, né? Só tem 3 aí. Não, tem umas 15 tem umas 15 aí, tem umas perguntas aí. Eu peguei a pior, mano, certeza. Meu Deus. Ai, meu Deus. Mesma coisa. Sério mesmo? O que é, Jorge? Vou ler.
Ó, hoje tem que dar 3 perguntas, hein? Tamo. Porque essa aqui a gente tem que responder em 5 segundos. segundos. Toda vez que falar isso, o negócio vai longo. Pois é. Um cristão pode se envolver com a política? Ai, não. Ai, O Jesus. nosso diretor ali, ó, cara, ele pulou. Se ele pulou, é tipo assim, graças a Deus que eu não tô lá. É por isso que ele pulou. Um cristão pode se envolver com a política? Posso começar a responder? Vou tentar ser o mais breve possível. Pode. Né? Acho que as urnas não estão sob júdice aí, talvez estejam por conta de algumas pessoas, né? Mas temos aí um presidente eleito e se um cristão pode se envolver com a política, tem um deputado, Nicolas Ferreira, lá de BH, eu até gosto desse menino aí. Inclusive ele teve há algumas semanas aí as redes sociais cortadas, né? Até o Monark teve aí também umas 3, o YouTube dele saiu do ar. Pois é. E aí ele defende a teoria que o cristão ele tem que fazer parte da política porque se você não habitar aquele espaço, outra pessoa vai habitar, né? Mas eu acho que se um crente ele quer se envolver com a política, vai lá, se envolve. Para mim é mais uma profissão, o ser político, né? Na verdade ele está político. O pastor Marco Feliciano, eles se separam em 2 pessoas, né? Ele vai nesses programas de auditório e fala, você está perguntando para o pastor ou você está perguntando para o deputado? Né? Eu sou pastor de vocação e estou deputado, geralmente ele comenta. Então eu vejo que tipo, ele pode se envolver com a política? Pode, vou fazer o quê? Né? Mas Jorge, você é contra ou a favor? Como eu posso responder isso aqui, se eu sou contra ou a favor? Eu acho que eu sou contra. Né? Eu acho que o cristão... As coisas que eu sou contra. O pastor tem lá uma igreja, leva um político lá no altar para ganhar votos. A gente já trabalhou em outras denominações, né? Já fizemos cruzadas de milagres aí que apoiavam um deputado famoso, que o nome dele é um dos principais personagens de Fábio Júnior. Você lembra dessa novela, Jean? Qual? Né? Do Fábio Júnior? Jorge Tadeu. Eu não Jorge falei, Tadeu, foi eles que Jorge falaram Tadeu. aí, né? Jorge Tadeu. Então, eu sou contra essas coisas. Tipo, o voto, ele é secreto, não é verdade? E a política, para mim, assim como o esporte, assim como a religião, nós conversamos, né? Nós não debatemos ao ponto de um não olhar para a cara do outro e tal. Por exemplo, o Jean votou no Lula, eu votei no Bolsonaro. Não é por isso que eu vou perder a amizade dele. O Jean é palmeirense, eu sou São Paulino, não é por isso que eu vou perder a amizade dele. O Jean é calvinista, eu sou arminiano. É calvo. Calvinista. É calvonista, né? Então, assim, para mim, ele pode exercer um cargo político? Pode. Jorge, você gosta que tenha crente envolvido com a política? Não. Essa é a minha resposta. Eu espero que eu tenha levado menos de 3 minutos para responder, porque as eleições já foi. Para mim, eu tô que nem a Camila, não aguento mais falar de eleição. Mas tá aqui, deve ter mais coisa de eleição aqui, entendeu? Quer se envolver com a política? Vai lá no Grêmio Estudantil, vai participar da CIPA lá da sua empresa, aonde mais tem coisas que são votados. Na assembleia lá do seu condomínio. É isso que eu ia falar, no prédio, né? Mas, assim, para mim eu não gosto. Mas a Bíblia não proíbe, né? Pelo menos no meu ponto de vista, não tem algo que fale, o crente ele não tem que estar envolvido com a política. Né? Mas se você está lá, tenta fazer o seu melhor. Né? Não querendo praticar nepotismo, que é muito comum. Né, quando tem alguém envolvido na política, eu vou colocar o primo do tio para dividir o salário, para dar um pouco para o meu familiar, enfim. Acho que tem muita coisa errada na política. Então acho que o cristão não deve fazer parte. Posso responder? Porque eu não tenho muito a acrescentar. Pode. Aí já passa a minha vez.
A gente se livra da pergunta, né? Se livra disso aí. Eu tenho a opinião bem parecida com a do Jorge. Eu acho que não é proibido, né? Política também existiu aqui na Bíblia, assim, diversas situações aí onde a política sempre existiu, né? O problema é que, assim, realmente ou você é crente ou você é político, né? Porque como você vai falar a verdade à luz da palavra dentro da política, sendo que no local acontece muita mentira, muito roubo, muita corrupção. É você sozinho ali tentando ser crente no meio de um lugar que não vai dar certo. Vão mandar matar, entendeu? Que é o que fazem quando as pessoas querem fazer certinho. Manda matar e tem uma perseguição. É uma coisa bem nojenta, bem escrota mesmo. Eu acredito que os bastidores devem ser muito tenso, coisas que a gente não acredita que existe. A gente assistiu um documentário aí, Os Bandidos na TV, horrível, assim, o posicionamento da política por conta de algumas situações, entendeu? A ponto de deixar uma pessoa adoecer e morrer e acabar com uma família por conta de poder, de dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e a política está totalmente voltada para o dinheiro. Então, para o dinheiro do político, né? Não para o crescimento do país. Então, eu acho que é muito difícil você ser crente dentro da política. Você ser crente verdadeiro dentro da política. Então, eu acho que não é um ambiente para o cristão. Mas eu não acho que também seja proibido ele estar lá, entendeu? Minha opinião é essa. Acabou? Deu menos que você. Deu tempo de um miojo, eu acho, assim. Vanderlei, quer responder? Eu vou responder. O cristão pode se envolver com a política? O cristão, ele tem que saber se posicionar em relação às coisas que, tipo assim, vai nos prejudicar. Prejudicar de que forma? Tipo assim, vai tirar muito o imposto do trabalhador, vai tirar muita coisa vai impor muita coisa que vai gerar que vai nos impedir de termos uma convivência de sociedade. Sim, aí temos que nos posicionar para que a política se envolve no seguinte: temos que fazer o bem ao próximo. Se a política que se envolve não está ajudando eu fazer o bem ao próximo, então eu não tenho que estar ali naquele meio. Mas tirar o imposto do trabalhador é bom. Não é tirar o imposto do trabalhador, é acrescentar imposto sobre a vida do trabalhador. É isso que eu queria acrescentar. Entendeu? Se vai acrescentar imposto sobre a vida do trabalhador, e não vai ajudar a vida daquelas pessoas a melhorarem, então o cristão, se está ali para fazer aquilo, para não ajudar a vida do trabalhador a melhorar, já não é uma política que, como diz a Bíblia, não é? A Bíblia diz o quê? Que nós devemos fazer o bem ao próximo, né? Como está lá no livro de Tiago. Se a política faz nos fazer o bem ao próximo, então é uma política que o cristão deve se apoiar, estar por dentro. Agora, se tudo aquilo que nós vemos hoje no nosso país, as outras coisas, a corrupção que existe, se envolver com dinheirama e não ajudar o próximo, então não se envolva, não esteja ali. Eu sou contra um cristão ter um partido político lá dentro, ter uma pessoa política para fazer aquelas coisas a seguirem, para que eu vou ter um cara crente, um cara da minha igreja aqui para me beneficiar. Ali já acho errado. Então já não faz parte de uma política que é aquilo que Deus quer. Eu sou contra o cristão fazer as coisas erradas. É isso aí. Se o cristão que faz coisa errada não é cristão. Não é cristão, mas por aí, né? Eu vou dar minha opinião. Eu sou contra a igreja ter um político de estimação. Eu sou contra isso. A minha igreja levantou um deputado que vai lá e intercede por nós. Quem intercede por mim é Jesus Cristo. Amém. Eu acho isso um fato. Eu acho cabível a discussão política, discussão de forma respeitosa dentro da igreja. Eu também acho isso, obviamente, eu vou votar no Lula, que nem nós tivemos o Brasil é polarizado hoje em dia, né? Nós temos a direita e nós temos a esquerda. Eu acho que assim, quando muito se foi falado, principalmente da parte da esquerda, das igrejas lugar de política não é dentro da igreja. Eu até escrevi isso no meu status do WhatsApp, porque eu sou a favor da justiça. O que é certo, o que é errado, né? Nós temos hoje um futuro governo que está falando em, por exemplo, regular a internet, entendeu? Porque ele quer tirar a fake news.
O que é fake news para ele é verdade pro Brasil, cara. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso é indiscutível. Você pode votar em quem você quiser, isso é uma verdade. O que o Lula fala que é mentira é verdade, tá ligado? E o que o Lula fala que é verdade é mentira. Isso para mim, ele fez isso a campanha dele inteira. Gosto, não tenho nada contra o Lula, a pessoa do Lula. Não tenho nada contra. Tem gente que não gosta do Lula, acha ele um maldito, não sei o que. Não, eu gosto do Lula. Eu queria até ser amigo dele. Eu sempre falo isso, só não deixa a minha carteira dando sopa do lado dele, né, cara? Eu não sou louco. Agora, é um fato que, tipo assim, a gente precisa sentar, trocar ideia sobre o que é certo, o que é errado, o que é socialismo, o que é comunismo, o que é capitalismo, o que é democracia. Porque o cristão, ele precisa entender o que ele tá, onde ele está inserido. Entendeu? Eu só não acho que é errado, eu só acho errado o pastor falar: você tem que votar no Bolsonaro, você tem que votar no Lula. Não, você vai votar em quem você quiser. Quem você achar que é mais adequado com os seus pensamentos. Entendeu? Você só precisa entender e depois assumir a responsabilidade do seu voto. Isso para mim é uma realidade muito verdadeira. O problema é que é o seguinte: quando se fala não pode se ter política dentro da igreja, então não se pode trazer essa política para dentro da escola. Você tem muito professor pregando, né, doutrinando o aluno para a esquerda. Você tem isso. Isso não foi falado. Né? Notório, saca? Né? Isso a esquerda, a mídia esquerdista aplaudiu. Você tem muito da esquerda sendo pregada dentro da própria mídia dos noticiários. Para mim, noticiário é noticiário, tá ligado? Saca? Vou dar um exemplo de uma notícia. Vou até pedir para abrir a câmera aqui e vou apontar pro Jorge. Notícia: o Jorge está usando uma camiseta branca e vermelha. Isso é uma notícia. Jornalismo atual: o Jorge, por votar no PT, está usando as cores do partido, que é preto e vermelho. É branco e vermelho. Existe uma diferença, tá ligado? Da notícia de hoje, tá ligado? Pra notícia verdadeira. Entendeu? Eu vou pegar um caso que aconteceu na Rede Globo e na Record. O mesmo caso. O secretário da Saúde, ele foi para Israel para debater, como é que chama? Debater sobre cuidados contra o coronavírus. Ele foi pegar informações com o secretário de saúde lá de Israel. Essa era a função do cara. Notícia na Record: secretário do Brasil foi discutir melhoras para a prevenção do Covid em Israel. A mesma notícia na Rede Globo: secretário tira foto com Bolsonaro sem máscara. Foi isso, cara. Quer dizer, a Rede Globo, ela não foi em cima do viés do noticiário. Logo, a Rede Globo, ela se posicionou politicamente. Então, se eu não posso falar de política na igreja, a Rede Globo não pode falar de política na Rede Globo. Ela não pode ter um viés. Ela tem que simplesmente noticiar o que é certo e o que é errado. Noticiar. Se é certo ou errado, noticiar. Entendeu? Você não pode ter uma visão política, então você não pode transparecer. Eu como pastor, eu não posso apoiar o Bolsonaro, e eu acho que eu não posso apoiar o Bolsonaro, a não ser na minha vida pessoal, entendeu? Mas eu também acho que, tipo assim, na minha escola, eu não quero levar meu filho pra escola e aí chegar o professor ficar na mente dele: a esquerda tá certa e a direita tá errada, a esquerda tá certa e a direita tá errada. Também não acho isso certo. Isso no local de política é na política. Entendeu? Se for pensar nisso. Agora, se for abrir para todos os leques, para todas as esferas, então sim, a igreja pode falar. Só que eu ainda acho errado. Eu vou parar um culto para pegar, chamar um político e falar assim: vem cá, irmão, vai lá, fala a sua plataforma política pro povo da minha igreja. Eu acho errado. Eu acho que isso não deve existir. O político, ele tem que chegar e falar assim: mano, se o pastor, olha, eu vou votar. Eu tive um amigo meu que foi candidato a deputado federal. Não propaguei, não falei pra ninguém. E o cara é amigo pessoal meu, tá ligado? Não propaguei, não fiquei, falei assim: olha, votem no meu amigo, porque ele é meu amigo. Conheço a índole dele, sei que ele... Eu não sei se ele foi eleito. Se ele foi eleito também não sei, mas eu não trouxe ele pra igreja. Porque, mano, é liberdade. Não propaguei Bolsonaro aqui na igreja, entendeu? Só falei: olha, a esquerda tá pregando essas verdades e essas mentiras, a direita tá propagando essas verdades e essas mentiras. Eu deixei isso bem claro. O problema aqui são fatos e bom senso, tá ligado? Saca? Essa eleição se jogaram fora os fatos e o bom senso. Principalmente do lado da esquerda.
isso é uma veracidade, tá ligado? Saca? Principalmente com cancelamento de contas, que até o Jorge falou aqui, cancelamento de contas da internet, perseguição àqueles que falavam mal do Lula, entendeu? Que pra mim é um absurdo. Se for assim, então vamos perseguir as pessoas que também falaram mal do Bolsonaro, a Rede Globo tem que ser fechada, tá ligado? As escolas têm que ser fechadas, entendeu? Então eu acho que assim, eu acho errado a mistura das coisas, entendeu? Só que assim, tem que ter realmente, você tem que chegar e falar, mano, ó, o que é certo, o que é errado. Entendeu? Só que eu acho que o pastor ele tem a função de ministrar as ovelhas dele. Entendeu? Se, por exemplo, eu particularmente não assisto o Rede Globo mais, entendeu? Mas se, por exemplo, se algo da Globo está influenciando a igreja dele, ele tem a obrigação de chegar e falar assim, irmãos, não assistam determinado programa da Globo, porque isso vai influenciar vocês para o mal. Então não façam isso. Entendeu? Eu acho que o pastor ele tem que alertar as ovelhas. Né? Você concorda comigo? Pô, você é pastor, você tá vendo a ovelha aí pro abismo, o que você vai fazer? Você vai pegar o cajado e vai puxar ela para cá. Eu acho que a função é essa, tá certo? Seu filho, né? O Jorge aqui é pai, o Dele aqui é pai. Seu filho vai fazer alguma coisa errada, você fala assim, filho, aqui não. Ó, você tem que tomar cuidado, entendeu? Saca? Você tem os seus valores políticos, você vai falar pro seu filho, ó, eu voto no fulano de tal por causa disso, é normal, tá ligado? Sabe? O pastor, ele tem os valores políticos, ele vai falar também para as ovelhas dele, mas ele vai respeitar se uma ovelha vai contrariar, ele tem que respeitar. Eu acho que o que faltou hoje foi respeito. Nessa política faltou justiça e respeito, nessa última eleição. Justiça de um lado, do tipo assim, a esquerda escancarava tudo que ela queria, inventava coisa, entendeu? E a direita, alguém de direita ia falar, os caras iam lá e tesouravam. Entendeu? O STF ia lá e tesourava. O TSE ia lá e tesourava. Entendeu? Eu lembro que teve uma mulher que ela pintou o carro dela de verde e amarelo. Uma história assim, um Fusca, né? E falaram que a mulher não podia andar de carro, tá ligado? Agora, se eu tivesse, por exemplo, um Fusca vermelho, eu não ia poder andar com ele, então... Tá ligado? É que nem... Saca? Agora, na Copa do Mundo, mano, nós estamos em ano de Copa, né? Saca? Pô, a camiseta do Brasil sempre foi verde e amarela. Sempre foi amarela com detalhes verdes, né? Ou azul com detalhes brancos. Mano, pô, eu não vou poder comprar uma camiseta do Brasil porque os caras vão achar que eu votei no Bolsonaro. Eu acho essas coisas meio que absurdas, entendeu? E tem um detalhe também sobre a política, né? É que em nosso país a política do nosso país se baseia em 3 poderes. Se constitui em 3 poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo. Quando um começa a apelar acima do outro, aí tem que ter isso é um fato. Isso é um fato. Que, tipo assim, fato. Agora, por exemplo, eu posso falar? A gente tem aqui dentro da esfera da política um negócio, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu acho que você pode fazer o que você quiser, você pode votar em quem você quiser, né? O Lula entrou. Amém. Tá certo, o Lula entrou, vamos aceitar, vamos respeitá-lo. Eu até estava conversando isso antes de começar o programa. Nós temos 3 situações aqui com a entrada do Lula. Nós temos a situação dele fazer um bom governo, que é o que eu espero, né, cara? Pô, eu quero que ele seja um bom governo. O primeiro mandato do Lula, vocês talvez o Jorge vá lembrar, foi um mandato muito bom. Lembro. Fato, isso é um fato. Isso não é um... teve um monte de escândalo, porque a Rede Globo não gostava do Lula na época. Fato também. Temos que deixar isso bem claro. O Lula querer implantar o comunismo, aí os militares vão pra cima e vão tipo, mano, isso aqui vai virar uma bagunça. Entendeu? Isso pode acontecer. E o terceiro fato é o Lula falar assim, mas eu quero aqui dinheiro, né? Eu entrei aqui para continuar ganhando dinheiro. E ele faz um segundo lava-jato aí e continua fazendo, e o Brasil continua vivendo a vida que está vivendo. Entendeu? Isso pode acontecer, essas 3 coisas, mas a gente não tem que ficar preocupado, porque quem intercede por nós é Jesus Cristo. O mundo não vai melhorar, as coisas não vão melhorar. Eu só acho que a gente não pode colocar a ignorância acima da sabedoria. Que eu acho que muita gente de esquerda, desculpa, mas é uma verdade, muita gente de esquerda colocou a ignorância acima da sabedoria. E acima de fatos que são verdadeiros. Entendeu? Mas aí você vai é que nem eu tinha comentado com vocês. A galera tá
pede uma intervenção militar e eu só peço uma única intervenção. Uma intervenção divina que Deus venha e nos leve. Sim, cara. Mano, não. E outra, quem cuida de nós é Jesus Cristo. Eu não sou esse cara que, mano, o Bolsonaro me representava. O Bolsonaro não representava ele, o Bolsonaro representava ele. Assim como o Lula representa ele, cara. Entendeu? Sabe? Quem me representa no mundo é Jesus Cristo. Nós falamos isso há uns programas atrás. Ele é caminho, verdade e vida. Saiu aqui uma pergunta sobre se todos os caminhos levam a Deus. Não, só Jesus Cristo leva a Deus. Nenhum desses caras leva, não. Não adianta ficar. Agora, você não pode... Você tesourar... Vou falar uma coisa que é verdade. Vamos falar uma coisa que é verdade? 1979, cara, o Brasil foi para as ruas pedindo o quê? Liberdade de expressão. Liberdade de expressão é você poder chegar e falar assim, mano, não gostei da sua blusa, não gostei do Lula, não gostei do Bolsonaro, que é o que se deve se exercer. A esquerda lutou pela liberdade de expressão. Só para vocês terem uma ideia de contexto Brasil, não contexto mundial, porque o Renan já deu uma aula sobre esquerda e direita aqui para nós há uns programas atrás. Cara, conceito Brasil. No Brasil você tinha no Senado 2 partidos. O Arena, que era um partido que representava os militares, conhecido como partido de direita. E o partido de esquerda, que era o chamado MDB, naquele tempo chamado de MDB, que depois se tornou o PMDB, né? Que era o partido de esquerda. Então o que acontece? O partido de esquerda ele contrariaria o governo, essa era a ideia. Entendeu? E o partido de direita, ele defenderia o governo. Era isso que aconteceu lá em 1970, tá ligado? Depois do golpe militar. Sim, do golpe militar. Tivemos um golpe militar. Para evitar o comunismo. Outro fato, tá ligado? Saca? Mas os caras acabaram implantando uma ditadura que não foi muito diferente do comunismo na minha visão. Enfim, tinha esses 2 partidos e eles tretavam entre si. Você tá entendendo? Isso acontecia, cara. Isso aconteceu por anos aqui no Brasil. Aí conseguiram a famosa liberdade de expressão. Quando você chega à liberdade de expressão, os caras queriam um politicamente correto. Eu não posso brincar, eu não posso falar, eu não posso fazer, porque senão eu sou cancelado, porque senão eu sou bloqueado, porque senão eu sou excluído, senão eu sou processado. Então, quer dizer, hoje em dia você não tem mais a liberdade de expressão. Acabou. Aí veio a eleição e aí começa o STF junto com o TSE cortar contas. Isso pra mim é censura, cara. Quer dizer, um cara que lutou, teoricamente, tudo bem, o Lula não lutou, cara. O Lula, uma vez o Brizola falou que ele era um vagabundo porque ele nunca trampou, entendeu? Saca? É verdade. Saca? O Lula ele sempre gritou, mas ele não trampou. Quem lutou pela liberdade de expressão não foi o Lula, foi sim Zé Dirceu, Dilma Rousseff, essa galera. Um partido que lutou a favor da liberdade de expressão, hoje coibindo você ter liberdade de expressão, pra mim é contraditório. Você tá ligado? Isso pra mim é um fato. O que eu tô falando aqui não é direita e esquerda, o que eu tô falando aqui é fato. Entendeu? Saca? Você ir lá e proibir as pessoas de se expressarem, você proibir as pessoas de falarem o seu anseio, você querer cortar a oposição é ditadura, cara. Isso é voltar nos tempos da ditadura. O maior problema da ditadura era a falta de liberdade de expressão. Entendeu? Isso era o que Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, Geraldo Vandré pregaram. Tá ligado? A gente quer liberdade de expressão, Pô, quando a gente ganhou, vem um outro tipo de censura, que é o politicamente correto. Agora veio a censura de novo, propriamente dita. Entendeu? E isso tem que ser falado dentro da igreja para que as pessoas entendam, como a gente está falando aqui no nosso podcast, tá ligado? Para que as pessoas entendam. Porque hoje eles censuram isso, lá no comunismo os caras censuram a palavra, porque o Deus do comunismo é o Estado. Não pode, no comunismo não existe um Estado laico. Entendeu? Existe um Estado que comanda tudo. Tá ligado? Então, tipo assim, mano, isso tem que ser ensinado dentro da igreja. Mano, vocês têm que tomar cuidado. Essa pergunta. Não. Os caras não querem. Essa aqui é a primeira. Nossa, é louco. Mas eu fiquei na dúvida. Pode falar. Como é que é a pausa dramática? Porque aí fala, se o cristão ele pode se envolver. Se envolver você é deputado. É o que a gente então. Você pode concorrer e tal. Porque eu discutir, beleza. Cara, eu acho que não. Eu vou ser bem sincero, eu acho que não. Eu vou explicar o porquê eu acho que não. Lá é um lugar tão podre, cara. É um lugar tão cheio de podridão.
Esse Nicolas Ferreira, ele não é político, mas quando ele entrar lá dentro, ele vai entender qual que é que eu tô falando. É um lugar tão podre, e de todos os lados, não é só tipo assim, mano, é só a bancada esquerdista, os progressistas, a bancada da bala, a bancada evangélica, todos os lados ali é muito corruptível, é muita corrupção. E o princípio da política que eles vivem hoje é o princípio do cara lá, Maquiavel, né? Eu te dou com uma mão, apresento uma coisa com uma mão e tomo com a outra. Então, eu acho que não. Bem-vindo ao Brasil. Os Velozes e Furiosos eles falaram, aqui é Brasil. Ó, e o Jean deu uma de delay aí. Falou, aí não respondeu a pergunta. Não, é verdade. É que eu falei. É porque ele gosta de falar Eu quis desabafar. Tava com muita coisa presa nisso. Mas é verdade. Bom, na dúvida, vamos chamar o TSE pra auditar essa urna aqui e tirar tudo que é de política aí. Quanto tempo nós temos aí, direção? Quanto tempo que ele falou? 40 minutos? Ficou 30 minutos daí. E não respondeu. É que eu fiquei muito empolgado. Verdade, eu não respondi, verdade. Mas eu sou contra, porque lá eu já falei isso aqui. Já falei, é um ambiente muito. Mano, posso falar lugares que cristão não pode se envolver. Vou falar lugares que cristão não tem que se envolver. Poderia ter um emprego. Um cristão não pode ser um político. Não pode ser um traficante de drogas, não pode ser um dono de um bar, tá ligado? Não pode ser um dono de um prostíbulo, um cafetão, uma coisa parecida. Não faz sentido, cara. Pra mim é tudo podridão, cara. Eu vejo esses caras, pastor fulano de tal. Quando eu pego na minha mão um panfletinho, o cara fala, é pastor, eu não voto. Eu já não voto porque eu falei, o que esse cara tá fazendo aí? Cadê o Jorge Tadeu? Nós temos que falar do evangelho de todas as formas, mas assim se apresentar como um político para apresentar o evangelho, eu acho errado. Não precisa entrar na política para apresentar Jesus. O Jean falou de alguns. Tem mais algum que acrescentar aqui? Não, mas tem o lado A e B. O médico pode ser cristão? Pode. O cirurgião plástico? Pode. E o que vai fazer uma operação de troca de sexo? E aí, esse médico, ele vai fazer essa cirurgia? Jorge do Futuro. O Jorge do Futuro não tá na hora. O Jorge do Futuro, tinha uns programas que o Jorge do Futuro ia falar e o Jorge do Futuro não tava lá pra fazer. Não, é que às vezes eu tô na TV, mano. Mas coloca aí, o cirurgião. Mas a sua pergunta, Jorge do Futuro, coloca essa pergunta pra nós aí. O cara cirurgião plástico, vai fazer uma troca de sexo ali, ó. Ele pode assim, mas aí a gente vai entrar, eu que eu não quero ficar falando, porque nós temos o cancelado ali, ó, do outro lado. Ele tem saca? Porque o esquema do policial pode ser porque o policial, né, mano, o policial pode ser cristão. É uma profissão, cara, é que é difícil, isso não vai ter policial. Mas o empresário, dono do bar é profissão, o traficante é profissão. Não, mas aí pra defender, o policial defende. Ele deve ter até CLT lá, o traficante, pô. Não, político também é uma profissão. O cara tem carteira registrada e ganha salário e tudo mais, né? E muitos benefícios, né? Bom, vamos ver a caixinha da galera ali. Vamos ver o que essa galera Não, eu já sorteei duas. Bastante benefício. Deixa o Delay sortear uma da Dani. Delay, sem derrubar seu filho, hein? Vamos ver se você consegue pegar sem derrubar seu filho. Sem derrubar o Moadib. Sem derrubar o Moadib. Vamos ver se é a pergunta da mãe dele. Pegou da Dani. Não fechou isso, não fechou. Não fechou a gaveta? De quem é a pergunta? Nossa, essa pergunta é boa. Não foi não. Nossa, você já leu, a pergunta é enorme ali, 10 linhas já. Não foi não. É leitura dinâmica? Essa pergunta não foi. Aqui foi, eu já vi umas perguntas da Leila Paiva. Leila Paiva. Essa pergunta aqui, essa é bem cabulosa. Se preparem aí. Mais 50 minutos. Se segurem aí, se segurem. Nos lugares que a palavra de Deus não chega, essas pessoas serão salvas? Entendeu? Pois se a palavra diz que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, aquela do índio lá, a gente respondeu uma parecida. Eu não lembro de ter respondido essa pergunta. Mas porque o quê? Nas aldeias indígenas. Que é onde o evangelho não chegava. Que não chega, ou algum outro local. É o mesmo sentido. Renan até comentou do Deus Sol, do índio e tal. Até mandei um versículo lá, uma passagem que o Jorge leu, que eu não lembro mais qual é. Foi. Então, vamos para outra pergunta? Não, eu acho que dá para dar uma resumida aí. Dá pra dar uma resumida. Porque, né, quem não assistiu... mas aí vamos entrar naquele parente até onde, não é onde que a palavra de Deus chega, mas eu vejo assim, até onde que a Bíblia
foi traduzida para que as pessoas conheçam a palavra de Deus. Não, mas a pergunta é o seguinte, tipo, no local onde vai, existe uma ilha no mundo, eu acho que a gente já falou alguma coisa assim, existe uma ilha no mundo, existe essa ilha, que ela não foi colonizada, cara. Os caras são extremamente bárbaros, não dá pra chegar lá, entendeu? A única forma de chegar lá é matando todo mundo, e os caras não querem fazer isso, promove assassina. E lá, obviamente, não chegou a palavra de Deus, os missionários não conseguiram chegar até lá, então, tipo assim, mano, lá não tem a palavra de Deus. Essas pessoas vão ser salvas? Essa é a pergunta. Eu fico com a Bíblia. A Bíblia fala que uma das, como posso dizer, uma das provas que Jesus vai voltar, né, da característica, é quando toda a palavra foi pregada a todos os povos, raças, né, religiões e tal. E vai chegar um dia que todo joelho também vai se dobrar. Exato. Né? Então, eu até entendo a pergunta, mas é aquele caso, aquele extremo, de alguma forma vai chegar lá. Nem se o Naldo, cantor de funk, que alugou um helicóptero para mandar uma mensagem para Moranguinho na fazenda, colocar um carro de som lá, passar, alguma forma vai chegar a palavra. Né? Eu imagino que isso daí vai chegar para todos. Entendeu? Então eu não acredito que não, sim, mas a pergunta é assim, vamos lá, a sua teoria ela é perfeita, cara, e eu concordo 100% com ela, mas assim, vamos lá, vamos pegar aquela pessoa que ela, por exemplo, morreu e não conseguiu ouvir a palavra, cara. Então, ele tá querendo dizer o quê? Que não existe essa probabilidade. Provavelmente ela não ouviu existe, em algum de momento, alguma forma né? ela ouviu. Ou igual no outro programa que a gente tava falando, a voz de Deus, o Samuel tava deitado lá e o Senhor chamou Samuel. O Senhor faz isso hoje com as pessoas. É que realmente existem muitos fatores que fazem com que você fique surdo, que cai na pergunta da Elaine, né? Mas o que o Jorge está falando, que eu acho que é isso também, sim. É essa questão. Seria muito injusto se Deus deixasse pessoas morrerem sem conhecer a palavra dele. Entendeu? Então aí a gente vai cair em eleição. Entendeu? Então Jesus só veio para algumas pessoas e para outras não, entendeu? Entende? Não, eu entendo. É que assim, isso é um bagulho de pirar um pouco a cabeça. Por quê? E aí, é por isso que o nosso programa chama Trocando Ideia, porque nem tudo que a gente fala aqui é resoluto, né, cara? Mano, é um bagulho que assim, por exemplo, tudo bem, concordo. Mas será que, por exemplo, os índios de 1400 aqui no Brasil, porque aqui no Brasil tinha os índios, os astecas, os maias e os incas estavam por aqui nessas regiões. Será que esses caras conheceram Jesus? Sendo que, tipo assim, a civilização ela começa a chegar por volta de 1400, 1500 aqui, nessa região aqui das Américas. Entendeu? Todos eles que nem, por exemplo, Deus. nessa ilha, cara. Então, mas não é Jesus. Que nem nessa ilha que eu falei que eu não sei onde mas fica. Mas que Deus que eles creem? Se não é Jesus. Então, quem ensinou? Não, mas ele está muito ligado à natureza, ele está muito ligado na criação. Mas só que ele cria, mas ele tem o Deus da lua, Deus do sol, que é o mesmo Deus só, na realidade. Então, mas eles têm uns deuses deles. E tipo assim, a pergunta tem até uma afirmação. Pois se a palavra diz que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então o cara que acredita no Deus Sol não acredita em Jesus. É por isso que essa pergunta ela deixa um nó na nossa cabeça, porque o que acontece? Tudo bem, hoje em dia eu acho que é meio que impossível uma pessoa não conhecer Jesus tirando esse povo dessa ilha. Porque todo mundo conhece, cara. Tudo quanto é lugar que você vai, você tem uma pregação do Evangelho. Você tem a luta para a pregação do Evangelho, como se existe, por exemplo, lá na Coreia do Norte hoje em dia, né? Na janela dos 40. O problema da janela dos 40 não é a pregação do Evangelho. É uma briga que existe entre o Evangelho e o Islã. Entendeu? Saca? Ali a briga na janela dos 40 é exatamente essa. Ali na África, né? O problema não é o Evangelho chegar lá. O Evangelho chega, só que o Islã quer matar os evangélicos. Entendeu? Eu entendi o ponto de vista. É que assim, eu vejo as coisas sobrenaturais, vamos assim dizer, sim, é um negócio muito louco mesmo. Eu acredito muito também nos 44 do segundo tempo, entendeu? Você tem ali um cara que ia morrer na cruz, 2 bandidos, e ele não chegou e falou, olha Cristo, quero te seguir, não sei o quê, olha, porque eu errei, mas quero pedir perdão. Ele só falou, quando você estiver do lado lá do Pai, lembra aí de mim,
e tal, porque, ó, nós erramos, não é verdade? Não é isso que ele fala pro o outro bandido, né? Ele fala assim, tem um que começa a acusar Cristo e ele fala, é o seguinte, a gente tá aqui porque a gente é pecador, a gente é errado e tal. Tá certo que eles assumiram, né? Ele assumiu o pecado. E Cristo entrega o maior presente que esse bandido poderia receber, né? Que é a salvação, né? Você pega Zaqueu talvez era igual esse índio aí, tá ligado? Que você tá dando um exemplo, tipo, fiquei sabendo que tem um cara que tá passando aí, deixa eu ver quem é. A Bíblia não fala que Zaqueu queria seguir a Cristo. Ele tava ali, fala que ele era do tamanho da Elaine, vamos ver qual que é desse Cristo. E Cristo olha para ele, chama pelo nome e fala que a salvação chegou na casa dele. Verdade. Sem ao menos ele, falar, Aí depois o texto fala, se eu pisei na bola, eu vou devolver dobrado e não sei o que e tal. Então são pessoas que eram erradas e que, o Zaqueu para mim é um exemplo perfeito. Ele não pediu perdão, ele não foi lá querendo uma transformação de vida, ele simplesmente foi. Então eu acredito, até pela justiça de Deus, que essas pessoas, que faz todo sentido. Tá aí lá em 1400, que tava o pessoal aqui em Ferraz de Vasconcelos, tem umas tribos ainda aqui no litoral norte, Ferraz, Mauá, lá na Pauliceia, lá na casa do Renan, entendeu? Esse povo que não conheceu a Cristo, não foi evangelizado por alguém. Eu imagino que aonde não chega a voz do homem, superabunda. Abunda, mancada falar superabunda. Enfim, superabundou a graça de Deus. É que superabunda seria o presente, né? Exato. Então eu acredito muito nisso daí. Quem enviarei? Não é? Aí tem alguém que fala, envia-me a mim. Tá, e ali que não foi ninguém? Eu imagino que Deus não... ele foi lá, faltando 1 milésimo de segundo, apareceu o Deus Sol lá, em forma de homem e... falou, não era o Deus Sol, eu era o Deus verdadeiro. Sou eu, e aí, você quer? Olha ali minha casa ali. Legal, eu vou até pegar uma passagem, legal sua teoria, porque eu vou pegar até uma passagem que a nossa direção mandou para nós aqui. E a nossa direção hoje, ela tá, né? Nossa direção. É legal hoje, né? Hoje nós estamos com uma direção lá em cima, né? Eu achei que é um professor, né? É uma direção autônoma essa daí, né? O carro entendeu? que dirige sozinho. Diz assim, desde que Deus criou o mundo... Opa, apagou aqui meu celular. É a passagem. Você vai ler a mesma passagem? É que eu mandei pro Jorge no dia. É Atos, né? Não, Romanos 1, 20 e 23. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vista claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem a Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Eu acho que é isso. Eu acho que a ideia... Quer dizer, a pessoa, talvez ela não conheça a palavra como nós conhecemos, isso. né? Da Exato. forma aqui, vamos dizer aqui, ocidental, tá ligado? Mas de alguma maneira a palavra acaba chegando no coração delas. Sim, né, Delei? Porque assim, dificilmente quando a pessoa não conhece a palavra, de uma forma ela foi representada de uma maneira Deus sobre a vida dela. Né? Continuando, esse texto de Romanos é bem representativo sobre isso, porque Deus e tem um detalhe que Deus julgará um inocente sem ter conhecido a ele, né? Fica sobre nós. Deus vai julgar um inocente, como diz em sua palavra, quando ele fala isso, e Deus julgará um inocente antes que ele o conheça, né? Porventura o coração do homem se volta para Deus. E porventura, assim, é dessa forma que o evangelho chega ao coração do homem. Jó, ele teve a vida transformada e ele ouvia falar de Deus. Né? Ouvir falar,
de Deus, e ele era um cara temente e tal, e aí ele solta pra mim uma das maiores, né, frases acerca de Deus. Cara, ó, eu ouvia falar, entendeu? Agora eu ando contigo, entendeu? Então, meu, isso é louco, Tem uma outra passagem que eu quero dar aí para você, minha parceira Leila, que diz assim: Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que faça nada por ele, pois ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e o quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nós movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito por arte e habilidades das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados, pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu, e deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem, que aí continuando que o nome dele é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Bênção, né? Leila polêmica. Leila, mas De essa... qualquer resolução. Não, a palavra vai chegar de qualquer maneira. Então, quer dizer, a pessoa vai ter o uma poder da Bíblia escolha dessa dela, aqui. não vai ter uma Bíblia ocidental, vamos chamar assim, né? Ela vai ter um poder de escolha de alguma forma que a gente não consegue mensurar porque a gente não tem esse conhecimento, né, cara? Sim. Porque somente Deus vai poder falar isso pra gente. Meu, esse texto aí ele é autoexplicativo, porque ele fala, ó, Deus criou todas as coisas, escolheu todos os lugares onde a pessoa vai ficar, até verdade, quando ela vai verdade. ficar, e a parte final, e perdoa o tempo da ignorância. ignorância, É que a gente verdade. vive o quê? O presente. É. Só que aí nós estamos pensando, pô, é aquelas pessoas que morreram sem Cristo. É verdade. Pô, tem o perdão da ignorância. Tem. tá ligado? E além de ser o perdão da ignorância, ela se julga como não conhece o que nós conhecemos, ela se julga inocente. Verdade. Deus Leila. E leva principal, porque pra ela é lá você isso. acorda, vai lá. A gente estava no sítio há algumas semanas lá do brother da Fanta. Cara, você enxerga Deus com o cantar de um passarinho, sim, cara. Deus Verdade, fala Jorge, toda hora. verdade. Entendeu? Então, verdade. mano, É o negócio da sensibilidade, isso é entendeu? louco. É um negócio doido isso aí. Pergunta vai pra... Essa pergunta dá medo aí, ó. Tem outra dessa aqui ou não? Não Voltou sei, pra não vermelha lembro. aquela? Acho Ah, que então não. põe essa daí. Põe na vermelha aí dele aí. É, Essa pergunta Quanto tempo dá nós temos aí, direção? Leila polêmica. 50 minutos? Dá pra mais uma pergunta? Vai. Pô. Só não seja de política. Pega aqui. Deixa eu tirar uma. Pega uma da Dani aí, ô. Nossa, Não, se a da gente Dani tira vai da longa Dani, também. da Dani, se a Pega da Dani tem umas Dani. perguntas. A Dani faz umas Tem que fazer umas perguntas. perguntas aí. Que sangue de Jesus Cristo tem poder. Vamos lá, eu acho que eu. Ah, meu Deus. Ah, Jorge, mano. Pergunta de Jorge Lopes. Ah, não, pensei que era da Dani. Todas as profissões são de Deus? Olá, Jorge. Aê! Ah, é chovendo molhado. Jorge do futuro. Funcionou, entendeu? É Jorge, como é que é o Emmett Brown? Entendeu? Ele veio colocar na caixinha. George aqui, ó. McFly. É, A obrigado. gente acabou de citar esse aqui? Cara, veio de essa pergunta DeLorean. a gente meio que já que respondeu, né, Não, cara? mas ele quer começar a falar. Não, mas aí eu quero a resposta do médico, então, Jorge do futuro. Não precisa colocar do médico. Entendeu? Eu quero. Acho que já saiu, né? É, né? Já tá mais ou menos aqui, não precisa escrever. Cara, então vamos na sua pergunta com relação ao médico, né? Eu acho que é o seguinte, cara, partindo do ponto que o médico, ele é um profissional da área. Ele é um profissional para quê? Ele é um profissional. Nossa, tá Entendeu? cheio Aí, ó. Já trouxe outra sabedoria aqui, hein, gente? Entendeu? Tá O vendo? médico, ele estuda para quê? Então, é ele levantado estuda para quê? curar vidas, né? E salvar vidas, né? Aí, então, no caso, É que essa tem médico cura... que deixa as pessoas bonitas essa- também, né? Não, mas assim, ó, mas daí- aí isso esse aí médico, também é... ele é um médico mais que voltado pro esteticismo, É, né? porque na É realidade, isso aí que eu quero assim, chegar. porque o cirurgião plástico, falando dele, né, no caso, que é o Jorge do Futuro, colocou lá no chat de agora há pouquinho. Quando você pega uma pessoa, passou por um acidente, Isso. né,
Então, aquele hospital da defeitos da face. defeitos da face, queimaduras, Aham. entendeu? Até mesmo se o cirurgião fizesse uma bariátrica, o convênio cobriria uma cirurgia plástica por conta de pele, de excesso de pele. Isso tudo tá ligado a um trabalho aí de cura, né, mesmo, de você Sim, é o processo, voltar, né? Voltar ali pro normal. Eu acho que se a pessoa ela quer fazer uma troca de sexo, não tem a ver com doença. Entende? Ele daí vão falar, de repente, quem estiver assistindo esse programa e for contra essa resposta. Ah, mas ela não se sente homem, ou ela não se sente mulher, então ela é doente mentalmente. Porque Deus fez ela dessa forma. A gente acabou de ler uma passagem em Atos, entendeu? Onde o Senhor, ele é dono de tudo. Ele, através de um homem, ele criou toda a face da terra, todos os seres humanos. Então, eu acho que assim, o cirurgião plástico mesmo, né? Ele tem que o quê? Ele vai analisar ali o que o paciente dele está querendo. Eu acho que se eu fosse uma médica, cirurgiã plástica e cristã, eu ia falar, olha, essa cirurgia eu não faço. É que eu acho que assim, não é que a profissão dela é zoada. É que eu acho. É que o meu foi bem específico. É que eu acho que aí, a situação tem duas vertentes. Você tem o médico cirurgião plástico que é médico voltado para a medicina, e tem o médico que também é médico, tem a mesma instrução, mas ele é voltado mais para a área da estética. E aí o cara da estética, ele vai fazer tudo voltado para a estética. Eu acho que dificilmente um médico cristão ele volta para a área da estética, porque o cara que volta para a área da estética, ele está em busca de dinheiro. Então o cara já deixa de ser cristão, o cara já vira um cara meio que, mano, já não é cristão. já é servo de mamon, como diz a palavra, já está preocupado em ganhar dinheiro e não salvar vidas. Então esse médico de estética, ele já procurou uma vertente que não faz sentido para ele, dentro da fé dele. Então eu acho que um médico plástico, né, um especialista em plástica, que ele é médico e ele tem Jesus, ele vai buscar na vida dele a área de salvar vidas, como a Tatiele falou. A pessoa chegou queimada, a pessoa perdeu um pedaço da pele, sofreu um né, acidente, sofreu acidente e rosto, tal. entendeu? Então, Tem tipo que assim, fazer eu acho uma que ele vai plástica, voltar né, mais então. para essa área. É que nem, por exemplo, né, já surgiu essa pergunta aqui, e aí o nosso amigo, nosso diretor cancelado ali, né, quase foi morto porque falou, mano, um policial. Eu falo assim, cara, um policial ele sai para defender. Isso é o que tá escrito na farda dele, cara, defender e proteger. E aí, tipo assim, ele tá andando na rua, ele tem que andar armado. Se ele não andar armado, ele vai tomar tiro, entendeu? E aí é uma guerra injusta. Se bem que hoje em dia, aí eu não quero entrar nesse quesito, hoje em dia ainda é uma guerra injusta, porque o traficante ele tem armas muito mais potentes que a do policial. Mas não é essa a pergunta. Mas o policial ele tá andando ali. O traficante tá ali armado com uma AK-47, o cara tá com um revolvinho, o traficante vai sentar a bala nele. E ele vai ter que sentar a bala no traficante. Então eu acho que essa profissão... É óbvio que é periculosa porque o cara tá colocando a vida dele em risco. Assim como um bombeiro coloca a vida dele em risco quando ele vai entrar num prédio pegando fogo para salvar vítimas, né, cara? Então é uma profissão de risco, mas eu acho que é uma profissão que pode ser de Deus também, tá ligado? Assim como um bombeiro, assim como um médico, tudo depende do que o cara vai fazer na profissão dele, cara. Que nem, por exemplo, vamos lá, vendedor, tá ligado? Saca? Pô, o cara vende. O cara vende o que for. O cara vende uma caneta, o cara vende um carro. O cara pode vender um rim no mercado negro. Né? Não pode, em certos né? Mas momentos, faz. Não, mas ele pode, Sim, mas pode, ele vende. pode. em Sim. certos momentos o vendedor vai mentir Então, para poder vender. tem vendedor que mente, entendeu? Saca? Tem vendedor que te conta uma lorota. Então, tipo assim, é um fato. Você tá entendendo? Que nem, por exemplo, preciso bater meta. Um vendedor, preciso bater meta. Entendeu? Eu sou vendedor de uma grife. Entendeu? Da Cavaleira. Aí chega, mano, um cara do meu corpo lá. Pô, a Cavaleira não faz roupa pra mim, cara. Isso é um fato. Quem faz roupa pra mim é a Vargas, a Cauê, Moda, Gordo, tá ligado? Pano Paris. Pano Paris faz umas camisas pra gordo. Aí eu vou chegar lá, eu vou colocar uma camisa da Cavaleira, eu vou ficar agarradinho, tá ligado? E vou ficar ridículo, cara. Isso é um fato. Gordos, procurem comprar roupas que caibam em você. Aí eu vou ficar, mano, todo esticadinho, todo agarradinho. O vendedor, ele precisa bater meta, cara. Um vendedor cristão, o que ele faz? Olha, moço, ficou bem no senhor, ficou apertado.
Um vendedor que quer ganhar dinheiro e se diz cristão, ele vai falar, ficou lindo. Tá na moda. Tá na moda. Vai, tipo, entendeu? Então, tipo assim, mano, ele vai também praticar uma mentira. Então eu acho que assim, a profissão de vendedor é de Deus? Claro que é. Só que o cara pode usar a profissão dele para ser uma coisa negativa. Né? Agora, tem profissões para mim que não são de Deus, como eu citei. Mano, eu não vou colocar política, porque quando eu falei de política, é uma parte. A política em si, ela tem um conceito bom. É que aqui no Brasil, né, mano? Né? É bagunça, porque o brasileiro em si é corruptível. Mas, por exemplo, um cara que vende drogas, o cara tá vendendo coisa que vai destruir a vida. Um dono de um boteco, vamos chamar um boteco, não de uma mercearia. Porque, tipo assim, um dono do mercado vai vender bebida alcoólica. Eu sou dono do mercado, eu comprei o pão de açúcar do Abílio Diniz, ganhei dinheiro ao ponto de poder comprar o pão de açúcar do Abílio Diniz. Vou vender uísque no meu mercado? Eu tenho que vender, cara. Vender uísque, cerveja, entendeu? Cigarro. Eu vou ter que vender, cara. Vai estar dentro lá na Rede Pão de Açúcar. O dono da Rede Pão de Açúcar é cristão e ele vai estar vendendo. Mano, posso falar? Tem cara que é cristão. Eu conheço um dono de uma franquia cristã, dono de uma franquia que ele é cristão e ele vende cerveja. É normal. É social, cara. E é legal. Tá dentro da legalidade. Então, tipo, acho que é normal. Agora, um dono de um boteco, ele vende basicamente duas coisas. Pinga e ovo rosa. Ai, que nojo. E o torresminho peludinho lá. E o torresminho peludinho. É o que ele vende, cara. Você pega o torresmo assim pelo fio, olha que eu tô com fome. Só que 90% da clientela dele não quer saber do ovo rosa, quer saber da pinga. É o então, copo sujo. tipo assim, mano, é o famoso copo sujo. Então, tipo assim, mano, eu acho que essa profissão não é de Deus. O dono de um prostíbulo, cara. Um chefe de tráfico de seres humanos, tá ligado? Ou tipo um traficante de... Como é que chama? De órgãos humanos. Pra mim não é uma profissão de Deus. Toda profissão que ela é ilegal, entendeu? Tirando o dono do boteco, porque o dono do boteco é legal, pra mim não vem da parte de Deus, né, cara? É impossível. Toda profissão que vai ofender o ser humano em si já não é de Deus, né? Já não Agora, é bem vista. A pergunta é, todas as profissões são de Deus? Algumas não, tá ligado? Poucas, vou dizer poucas, mas você pode fazer da sua profissão uma coisa errada, entendeu? Você pode fazer, isso é um fato. Pode, entendeu? toda profissão você pode fazer algo, né? Igual o cirurgião plástico vai mudar a cara do bandido lá que tá fugindo da polícia. Voltou no cirurgião plástico. Voltando no cirurgião plástico. Então, tipo, né? O cirurgião plástico do El Capo. É que você não conhece o El Capo, mas no dia que você conheceu o El Capo, ele fez... Netflix. Ele fez não sei quantas mudanças de rosto, então, né? Até os caras descobrirem que ele o cara que vai operar, de repente, talvez ele não saiba, né? Ou sabe, né? Se é uma pessoa conhecida, não, ele vai saber. Então Fernandinho Beiramar cola lá com o dinheiro que ele tem, o Fernando cola, chega no cirurgião plástico corruptível, o cara vai lá e muda a face do cara. O cara fica parecendo o Brad Pitt. A outra face lá. A outra face. Castor Troy. Castor Troy. Bom, Delay quer responder todas as profissões? Não, acabei de falar. Que nem, por exemplo, posso falar rapidão. A gente tem tempo, né? Quanto tempo tem aí da direção? Falta 3 minutos. Não, um miojo. Que nem, por exemplo, jogador de futebol. Cara, pra mim é uma profissão como outra qualquer. Só que dentro da área do jogador de futebol é muito difícil o cara manter a santidade. Então. Porque é um meio que tem muita prostituição. É um meio que tem muita droga, muito acesso. Entendeu? Então, tipo assim, o cara tem que tomar cuidado. Vamos dar um exemplo legal aqui. Anestesista. Né? Anestesista, a gente ficou sabendo de um caso de um amigo nosso, né? De um amigo de um amigo nosso, a gente não conhece a pessoa, que teve uma overdose de medicação de anestesia, tá ligado? Saca? Então, tipo assim, mano, Já não usou pro bem, né? Pro bem, cara. Você pode usar pro bem, mal. como você pode usar pro mal. Ou aquele anestesista lá que tava na mina grávida lá, começou a fazer coisas perigosas com ela. Da gravidez. Então, quer dizer, mano, é uma coisa que pode levar você tanto pro bem quanto o ser humano. Eu posso dar um exemplo é de um cara aqui, posso dar um cara que tinha uma profissão linda e maravilhosa, muito bonita, uma profissão, assim, incrível. João de Deus. Aí ele usou a profissão dele pra dar uma abusada nas mulheres, até umas artistas da Globo. Entendeu? Saca? Então, Mas tipo qual assim. é a profissão dele?
Ele era médium, né, cara? Médium. Ele Isso é curava. profissão? Ele ganhava um dinheiro, né? Você não tinha uma consulta do Não, mas de isso é graça. profissão? Médium? Porque ele É um ganhava. ambiente espiritual. É o pastor. É o pastor do espiritismo. O cara ganhava um dinheiro, só que ele usou a profissão Eu dele já tô para aqui, pegar pastor as também não é minas. profissão, não. É Ah, chamado. depende, tem igreja aí que é CLT Meu pai- tem que bater a meta. maioria, Meu pai fala que toda palavra com P não vale nada, cara. Eu falei, quais palavras? Pastor, prostituta, político, pilantra, policial. Ah, mas padeiro é gente boa, cara. Padeiro, pô. Padeiro. Tem... Pergunta, essa pergunta vai pra caixa de Pandora? Não vai. Ó, o Renan ficou quieto ali, ó. Quer, né, que essa pergunta volte? Ô, Delei, mas se você fosse o cirurgião plástico, você operaria lá Não. a Roberta Close, por Não. exemplo? Mas você ficaria com a Roberta E Close? se fosse um dinheiro que ia pagar todas as suas Não, dívidas? também não. Pô, ia pagar todas essas dívidas. Ah, cara. ia A Roberta pegar uma Close- bike de A carbono, Roberta hein? Close, a Roberta Você Close ia ter chegou uma com 1 mansão. milhão. A Roberta Close chegou com 1 milhão. Não. Vai com o prêmio da Mega Sena aqui, É, ó. mano, a gente Eu não não quero sabe mais até ser o onde que a gente Roberto, eu vai. quero ser a Roberta. Você não Ah, é faz, só uma cara? cirurgia. É só uma cirurgia, Eu rapaz. O problema é dela, a culpa é dela. Ela tá escolhendo, não sou eu, não induzia, só tô fazendo a minha parte. Eu sou- Ser eu humano sou- sempre arranja justificativa. Porque você tem um lado do. Vamos lá, porque dentro de uma cirurgia eu trabalho com agendamento cirúrgico. Dentro de uma cirurgia você não tem só o cirurgião, né? Sim. Você tem o cirurgião, instrumentação, anestesista. Se você fosse um instrumentador e tivesse que entrar na cirurgia da Roberta Close, Seu você chefe te entraria? chamou, falou assim, ó, hoje é dia da cirurgia, troca de sexo. Viver. Não, tipo peraí. assim, foi. Porque tipo assim, eu- às vezes- pressiona o bebê. Aí o cara Você é fala, homofóbico. você não tá Fala. comigo nessa, É, não porque vai você ser não- bota Não, dentro piora. Para de Mas quem sabe. vai agendar a cirurgia é a vai- Tatiele. Não, eu não Tatiele agendo cirurgia. Mas eu não. agendo na Tatiele aí, hora. ó. Tipo assim, eu sou profissional. É tipo assim, eles vão pegando Cara, ele é pedaços, profissional. Eu sou ó. profissional. A gente acabou o programa. Qual é o Desliga. senhor? É como diz Eu sei, mano. como diz aquele entrevistador, né? Sou profissional, amigo. Nossa, gente, quem é que fala Esse isso? eu não conheço, não. É o Vanderlei. Não, Conhece? É o Lúcifer. o cara da Jovem Pan lá, Lucifer. o apresentador da Jovem Pan. Qual Tem deles? um monte lá. Não, O Emílio. o Emílio Surita. ele Nossa, fala essa é a voz Mas do- essa é a voz do Emílio Surita? Ele Você tá faz- que nem o não, André ele faz- imitando ele faz o assim, Silvio Santos. Ele faz assim, eu sou Oi. profissional. E o Ele faz uma Roberto voz de Oi. tipo, eu sou profissional, amigo. Ele faz assim, a voz mais? assim, né? Ô, Delei, E peraí, o Zezé peraí. de Camargo e Luciano. Oi! O André tudo era tipo assim, Ah, André, Sandy imita. Júnior. Lá vem Oi! Vamos tentar fazer um pouquinho de silêncio pro Delei imitar de novo. Que Vai, eu- Delei, mais Vai. uma Como é oportunidade que é a pra voz? você O fazer Emílio direito Surita, agora. mais uma Emílio vez, Surita. Ele faz assim, eu sou profissional, amigo. Agora, o Silvio Santos falando essa mesma frase. Eu sou. Dele imitando o Emílio Surita tá igual o André, amigo nosso, imitando. todo O André falava assim, André, imita o Silvio Santos. Ele, oi! Imita o Zezé de Camargo. Oi! Pablo Vittar. Oi! Tudo Imita o era seu tudo pai, igual. Venézio. Oi! Terezinha está assistindo hoje, ó. Imita, ó, seu filho. A gente tá falando O do seu Emílio é filho. mó voz, sei lá, grossona. Garoto, Você tá por fora, você não tá assistindo. Ele não, Que faz, isso, não fala igual a Ó, bruxa muito que difícil Olha, ele essa deu a falava maçã assim, ó, o pra Emílio. Branca de Neve. Falava assim, ó, diretor. É, Falava. isso. Agora, isso. oi. Ô, Delei. Você pareceu a bruxa vendendo, dando a maçã pra Branca de Neve, tá ligado? Ah, que é profissional. Eu acho que esse Delei fez a cirurgia. Tá parecendo a aí. cobra que tentou pegar o Mowgli lá no desenho do Mowgli. Amém, considerações finais. Esse dele, ele cortou Vai, a ele brisa vai falar, nossa. vai dar tchau com o Emílio. Colecionador de um. Considerações finais com o nosso amigo Vanderlei Surita. Não sabia que você ia falar isso. Irmão, deixa os seus gostei ou não gostei. Curte aí a nossa página. Manda aí um recado lá pra nós. A gente tem um canal, a gente tem uma A página. gente tem um canal. Manda uma mensagem lá pra nós no nosso canal. E uma última vez o Emílio Surita. Aí, galera. Vamos lá. Deixa aí lá, deixa o recado lá nos comentários, amém? Última vez o Emílio Surita. O dia tá gravado, né? Já vai estar no negócio. Uma só. Eu não lembro mais. Qual que é a frase que ele falou? Aqui é jornalismo. Pai, respeita os seus filhos. Os filhos respeitam Mas os pai respeita seus filhos na voz do Emílio Surita. Pai, respeita os seus filhos. Gente, não dá certo. Vai, para. Meu Ele é o melhor, Deus do cara. céu. Ele é o melhor. Ele é cada uma que faz Vamos você lá. passar. Jorge, as suas considerações finais, cara. Oi.
Toda profissão não é de Deus. Prova disso, Delay como dublador aqui não está sendo de Deus, né? Cristão longe da política, mas pode debater política, instruir, colocar o ponto de vista. E a primeira, da Leila, né? Qual que foi a da Leila? Do povo de Jesus. Todos Jesus, Jesus, ele é Deus, ele é justo, né? E pelo menos é o que nós entendemos aqui, beleza? Deixa aí seu like, como disse o Delay, com a voz do Emílio Zurita, e foi da hora. Esqueci, camiseta de corrida, camiseta de sair. Apresentou o Moadib. É o Delay. Galera, muito obrigada por ter ficado conosco até agora. Esse final aqui virou uma bagunça, mas foi engraçado. Que Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, em nome de Jesus. E que, né, você possa ter entendido aqui as opiniões. De repente você se identifica mais com uma resposta de uma resposta do outro. A vida é assim, né? Um dia estaremos diante de Deus e saberemos a verdade. Perigoso isso. Isso é forte. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Espero que nós possamos ter esclarecido algumas perguntas. Cristão, não se envolve com política. Foge dessa ideia, mas tenha sabedoria e discernimento na hora do seu voto, independente de qual seja a eleição. Irmãos, continue orando por aquelas pessoas que não têm acesso à palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa chegar até aqueles locais, em nome de Jesus. Você prostituta, você traficante, você cafetão, você dono de boteco, aceita Jesus, né? E larga essa profissão e vai ter uma profissão decente em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, né? E vamos continuar torcendo para o Brasil ganhar a Copa. Se liga nessa ideia.